Oi gente, eu sou a Sol e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que tá chegando agora por aqui e não conhece esse canal, nesse canal eu falo semanalmente de doramas e literatura. E no vídeo de hoje eu vim falar de um filme inspirado na música do BTS. É isso mesmo que você ouviu, um filme japonês inspirado na música do BTS. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma dica doramática e literária da semana, porque esse canal é especialmente para você que, assim como eu, ama a cultura asiática. Seus Olhos Dizem é um filme romântico que foi inspirado em uma das músicas do BTS e também foi inspirado em um remake coreano de 2011 chamado Always. Eu já falei desse filme aqui no canal quando eu fiz um vídeo especial sobre o Jisoo, que foi o protagonista desse filme. Seus Olhos Dizem foi lançado no Japão em 2020, porém ele só chegou aos cinemas do Brasil em agora dia 14 de outubro desse ano. Mas eu já havia assistido ele em um fansub que eu acompanho sempre nessa fansub, tem bastante filmes, porque eu não imaginava que chegaria aos cinemas daqui do Brasil. Porém, ele só chegou em alguns estados. Na minha cidade, nada de aparecer. Então eu fiz bem em ter assistido antes pelo fansub. Esse longa-metragem japonês traz histórias sobre dores e perdão. A história narra um romance nascida da dor, compartilhada por duas pessoas totalmente diferentes. No final do vídeo eu falo um pouquinho como que foi a inspiração do membro do BTS para criar essa música. Agora vamos ao enredo do drama, que é o que interessa para vocês aqui. A história vai girar em torno de Antônio Rui e Akari. A Akari é uma jovem dócil, gentil, muito meiga, que perdeu a visão e os pais em um trágico acidente. Apesar da sua dolorosa ausência, tanto da visão quanto dos pais, a mulher mesmo assim é muito gentil e calorosa com as pessoas, principalmente com os colegas do trabalho. Ela trabalha em uma empresa de telemarketing. Já o Antônio Rui, ele é um ex-lutador de kickboxing que se envolveu com a Yakuza e acabou sendo preso. Após sair da prisão, ele tenta levar uma vida correta e isso faz com que ele vá trabalhar em um estacionamento como vigilante. Nesse estacionamento ele acaba conhecendo a Akari. A Akari, ela tinha o costume de visitar um amigo ex-vigilante, só que ela não sabia que esse amigo tinha trocado de emprego. Então ela acaba conhecendo o Rui. E as visitas de Akari vão se tornando cada vez mais frequentes e os dois vão formando uma amizade. E essas visitas de Akari acabam despertando em Rui um maior sentido à vida, ou seja, o cara que ele era meio que depressivo, para ele a vida já não existia mais, para ele não tinha mais valor nenhum. Até porque o Rui, ele vem de um passado bem conturbado e a partir das visitas dela, do carinho que a Akari desperta nele, ele acaba querendo despertar para uma vida melhor. Então ele resolve voltar a ser o ex-lutador que ele era antes, batalhar por uma vida melhor ao lado de Akari. Ao longo do filme, a sintonia dos dois vão aumentando cada vez mais, só que aí o destino vai mostrar como seus passados estão estritamente ligados. E aí, como tudo na vida de Antônio não são flores, o passado dele volta para cobrar algo dele que ele não esperava. Mas aí agora ele tem algo a perder, ele tem a perder o amor de Akari e o passado é ainda capaz de ditar o presente na vida dele. O enredo de Seus Olhos Dizem é 90% parecido com Always. Os personagens e até os diálogos são parecidos, porém, em Seus Olhos Dizem, tiveram algumas mudanças sutis que fizeram toda a diferença e me fizeram gostar mais da versão japonesa. Enquanto a versão coreana tá mais propícia para um melodrama, porque tem algumas cenas cômicas, a versão japonesa tá mais propícia para um drama. Por quê? Ela vai focar bastante na vida de Antônio, no passado dele. Esse vai focar bastante contar do porquê ele acabou se envolvendo com essa gangue da Yakuza. Na versão japonesa, o Rui, ele é um pouco mais estoico e ele não fala muito e não se expressa muito. É uma pessoa muito mais séria
séria do que o Jisoo era na versão coreana. E o que faltou na versão coreana foi o fato do entendimento do Rui ser um órfão, porque na versão coreana não fala isso. Já na versão japonesa aborda bastante esse fator dele ser um menino que nunca sentiu se pertencer ao mundo e ao longo do caminho toma decisões que não são as melhores para ele. A iluminação mais moderna na versão japonesa deram um diferencial também. Como eu disse, as cenas cômicas da versão coreana não estavam presentes, porque na versão coreana tem bastante cenas cômicas, já na versão japonesa não tem. Outro fator foi a idade do protagonista masculino, que deveria estar na casa dos 30, que é no caso da versão coreana, o protagonista principal está na casa dos 30. Já na versão japonesa, houve uma mudança na idade do personagem para um protagonista mais jovem, que combinou muito bem com Ryusei, que é esse ator que tá aparecendo aqui, que eu gosto muito dele, já assisti muitos dramas com ele. As cenas de kickboxing foram perfeitas, provavelmente devido aos ângulos da filmagem, gente. Ryusei não usa top, assim como na versão coreana, o Jisoo usava uma camiseta, né, nas versões de luta, mas o Ryusei não usa, então, gente, dispensa comentários pro físico desse garoto. Outro motivo, assim, que me fizeram bastante gostar dessa versão, da versão japonesa do que a da coreana, foi a interpretação de Ryusei. Eu já gostava da atuação dele em outros dramas, já fiz resenha de alguns dramas dele aqui no canal também. Se você não assistiu, clica nos cards para você conhecer um drama dele que eu falei aqui. Foi Cursed in Love, que foi um drama que eu gostei bastante, panfletei ele bastante e garanto que se você já é inscrito aqui do canal há bastante tempo, você já deve assistir. Eu vou deixar nos cards para você clicar e conhecer outro trabalho dele que também vale super a pena. E como veredito final, o que seus olhos dizem versus always ou sempre, eu fico com a versão japonesa. Gente, a versão japonesa, é claro, eu gosto muito dos doramas coreanos também. A versão japonesa realmente superou as minhas expectativas, eu não esperava muito e realmente superou minhas expectativas. Eu senti mais emoção na versão japonesa, até porque a música do BTS em algumas cenas trazem essa emoção pro filme, trazem essa emoção pra gente, que fizeram até chorar em algumas cenas. O final, o enredo, a música me causou tanta emoção, e sem contar que as cenas de ação são muito melhores do que a versão coreana. E a música do BTS proporcionou assim toda essa emoção. A música Your Are Still, se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição de um vídeo para você ouvir essa música. Mas essa música, ela é uma balada assim linda. A música foi criada depois que Jungkook leu o roteiro e tinha assistido a versão anterior. Então, o diretor do filme resolveu colocar a música em algumas das cenas. E o nome, né, do integrante do BTS, de Jungkook, aparece no final dos créditos, tá? Ele leva os créditos por ter tido a música lá como tema. E a letra combina-se muito bem com a profundidade do filme. Eu achei que a letra assim foi super profunda e combinou muito bem. Na letra de Artel de BTS, ela reflete sobre o passado e o futuro, com o pesar que acompanha todas as jornadas do grupo. A canção foi originalmente destinada a muito aguardada mixtape solo de Jungkook, mas foi escolhida como parte da trilha sonora do filme por se adequar ao tema do romance, e a balada emotiva é a representação honesta do amor incondicional e da esperança no meio da tristeza. Os meninos do BTS ficaram assim, muito orgulhosos dessa música ter sido escolhida para a proposta do filme, e olha, ela foi super válida. Eu gosto muito do BTS, sou super fã do grupo, adoro mesmo, sou uma ARMY, tá, gente? Não tem jeito, tem que confessar. Tem que confessar. Mas enfim, foi lindo o filme, eu gostei. Se você ainda não assistiu, aonde você vai assistir? Você pode assistir nos cinemas da sua cidade, se tiver. Se não tiver em cinema, se não tiver em cinemas da sua cidade, eu vou deixar um link nos comentários fixados aonde eu assisti, para você clicar e ir lá assistir esse filme maravilhoso que vale super a pena assistir. É muito bom, muito emocionante. Eu amei a versão japonesa. Desculpe a versão coreana, mas a japonesa ganhou de 10. Então, gente, a versão japonesa ganhou de 10 a 0 da versão coreana. Eu escolhi a versão japonesa. E você?
Qual versão você escolhe, a coreana ou a japonesa? Assiste os dois se você ainda não assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Vou deixar o link dos dois, tá? Tanto da versão japonesa quanto da coreana para você ir lá apreciar. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, não esquece de deixar aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Beijo no coração e até a próxima.